Olá, bom dia. Nessa manhã laboriosa nós vamos fazer para para como vai você. Antes de começarmos, eu gostaria que você deixasse o seu like pra gente, para poder começar esse trabalho. Gente, hoje nós vamos falar sobre Capricórnio, Escorpião, Capricórnio Escorpião, Capricórnio e Aquário. Tá, gente? Escorpião, Capricórnio e Aquário. Não deixa de deixar o seu like pra gente. Vamos ver. Olha, uma virada, houve movimentações na sua vida difícil, energias um tanto conflitantes, negativas, brigas, dissoluções por afetividade. Não está bem com o seu parceiro afetivamente, tem que rever as coisas. Faça uma reflexão daquilo que está acontecendo em sua vida, tá bom? Afetivamente voltará. Existe algo muito negativo, foi feito dissolução de um relacionamento, dissolução de um casamento ou está para dissolver. Perdas na família recente, mas que vão trazer algum tipo de benefício e vocês vão começar a se alinhar como relacionamento e como casal. Eu estou vendo aqui uma virada afetiva para este casal totalmente, tá bom, gente? Sem mais, então aqui, ó, do sucesso, retirando uma energia negativa que aconteceu para uma coisa positivíssima, afetivamente, a nível do relacionamento. Então presta bem atenção no que está acontecendo, porque vai ter uma virada afetiva positiva, de total, de 0 a 1000, de 8 a 80, tá? Que vai dar positivamente na sua vida. E hoje nós vamos falar sobre as bruxas da Irlanda. Eu vou falar sobre as bruxas da Irlanda. Então, num povoado em Shepchet Hill, foi encontrado foi encontrado na Irlanda as bruxas, não, vampiros da Irlanda, mas tem a ver com bruxas. Os vampiros da Irlanda foram encontrados de maneira um tanto do século XII com uma pedra na boca. E foi feita escavações. Eles estavam todos quebrados e todos arrebentados na sua sepultura, do século XII, em um monte de escavação. E então eles fizeram análise de DNA, análise de várias coisas e descobriram que eles eram vampiros. Os vampiros da Irlanda começaram lá atrás, no século XII, com o sueco Freling, que era médico, e ele simplesmente fez um monte de exumações absurdas com os búlgaros e com os soviéticos, na época, antiga soviética, e descobriram diversos sintomas que eram similares ao vampirismo. Ou seja, abriram os corpos, as pessoas estavam com água de melissa na boca, ou seja, com aquele sangue escorrido, que é o denominado nome da época, estavam com o baço inchado e com a estrutura do corpo inchada, já decorrente dos gases, obviamente, das pessoas. E foi detectado diversas formações que eram vampiros. Então abriu-se caixão por caixão. E isso conta como uma igrejinha em Shilling Hill, aonde foi encontrado a igreja de São Pedro, na Irlanda, aonde houve o caso numa taberna de 2 homens que foram tomar vinho numa taberna, Draco, na cidade de Draco, e estavam de mudança. E lá eles tomando vinho, eles vieram a falecer inexplicavelmente lá no meio da caverna, no meio da taberna. Foram enterrados. E no dia seguinte começaram a aparecer, na semana seguinte começaram a aparecer movimentos estranhos, como uivos e animais ferozes na floresta, correndo atrás das pessoas e matando o gado e fazendo um monte de coisa. A população começou a estranhar que desde a morte desses 2 estrangeiros, alguma coisa estava acontecendo ali. Então eles abrem a sepultura e lá estava a água de melissa na boca e o corpo estava como se fosse vivo. Eles gritam, fazem um símbolo da cruz e reagem de maneira um tanto inusitada. Cortam suas cabeças e quebram seus corpos, assim como na Irlanda foram encontradas as ossadas do século XII. Do lado ali da igreja eles pegam casca de pinheiro e queima o coração da pessoa, como se fosse um ritual, e assim esse ritual do século XII
transmigra para todos os rituais. Não muito longe dali, no mesmo povoado, uma moça que era praticante de bruxaria confessa, diz que seu corpo, que deveria estar enrolado em peles de animais quando viesse a falecer, e sobre correntes, porque ela voltaria e atormentaria as pessoas da vila. Tudo isso foi feito. Só que numa noite um cavalo negro entra no cemitério, escava a sepultura da mulher e ela misteriosamente some. Diversos assassinatos terríveis na cidade da igreja de São Pedro na Irlanda aconteceram naquele povoado ali. Até pegarem a moça que estava entre os mortos, viva, não estava morta, foi decretada morta, mas não estava morta, com uma aparência um tanto de zumbi, e foi praticamente acorrentada e colocada dentro de uma masmorra. Só que com o tempo as coisas ficaram bem piores e ela veio a falecer. E ela falecendo, arrancaram seu coração e queimaram no pinheiro. Assim houve na fogueira de pinheiro. Houve um descanso eterno naquele lugar. E nós também temos em Whitby, que é uma cidade em Yorkshire, onde se foi feito o conto do Bram Stoker, o conto do vampiro. Ou seja, Bram Stoker utiliza essa cidade no castelo, no monastério hoje de Whitby, que foi retirado pelo Henrique VIII, que foi desfragmentado pelo Henrique VIII, mas existia à frente do mar ali, naquela região costeira, existia a história onde começou o Bram Stoker, o livro de Bram Stoker. Então nós não sabemos, mas simplesmente Bram Stoker dizem que teve algum tipo de interferência e teve algum tipo de envolvimento com aquelas figuras lendárias ali daquele povoado, e hoje eles vendem para todo mundo, no Yorkshire, na Inglaterra, a história de Bram Stoker. É aterrador. Simplesmente as pessoas que passam por ali começam a identificar tudo naquele cemitério ali do lado da igreja, onde existiam cães negros que corriam atrás, enfim, todas aquelas histórias. E também Drácula. E temos na Romênia, em Marutino, uma cidade na Romênia, onde as coisas estão pegando fogo. Simplesmente os mortos estão levantando. E eles já estão fazendo rituais do Maroi, significa do morto-vivo. É tanta coisa que está acontecendo na Romênia que eles levam comida, oferenda para o morto, defumam a sepultura do morto e cravam. Os mais temerosos cravam estacas do lado da sepultura dos Maroi. Então, se há uma doença, as pessoas estão vistas mortas na porta da outra, o que pode ser uma aparência no povoado. Já existiu do Marutino, já existiu a aparência de um morto-vivo na porta da moça, e ela relata que teve que chamar o vizinho. E aí o vizinho vai ao cemitério junto com todos os outros. Abrem o caixão e lá está a aparência do morto que foi enterrado há pouco tempo em um solo muito ainda frio, que é difícil decomposição. Ele parece que está gordo porque está cheio de gases, e as pessoas vão lá e quebram a cabeça dele, do falecido, e simplesmente pegam o seu coração e tacam na fogueira, os mais afoitos. Uma prática que é comum e que não tem problema nenhum na Romênia, porque é comum isso está acontecendo. E dizem que está um ataque total de vampirismo na Romênia. Então, corpos e mais lápides estão sendo defumadas. Os que não querem que os seus mortos sejam profanados, defumam as sepulturas, botam comida e oferenda de velas. E acredite, similar aos encontrados na Irlanda no século XII, que estavam com pedras na sua boca, dentro da sua boca, para que o espírito não voltasse a falar. Nós não sabemos. Mas os vampiros da Irlanda até hoje assombram aquelas igrejas lá de São Pedro. E ao povoado, para sempre, o povoado de Draco ficou estigmatizado. Qualquer coisa, eles simplesmente acreditam que estão sendo vítimas de vampirismo. E vampirismo mesmo, as pessoas ficam doentes, as crianças morrem sem motivo aparente, uma doença de anemia profunda similar ao câncer e outras mais. O vampiro, ele simplesmente é isso mesmo, ele vampiriza suas vítimas de todas as maneiras. Então as pessoas na Romênia estão pegando latinhas, botando
carvão, fazendo um defumador e limpando lá a sepultura dos seus mortos, para que eles não fiquem enfurecidos e voltem para fazer algum tipo de ataque ou algum tipo de atentado às pessoas daquela aldeia. Nós não sabemos. Mas se existe algum paliativo que aponte e alguma circunstância que deve ser a doença das pessoas naquele lugar ali, obviamente que as pessoas estão realmente fazendo algum tipo de ritual, porque nada é aleatório. Tudo tem um significado e tudo tem uma sincronicidade. Mesmo que seja inconsciente, coletivo, eles estão preparando e estão agindo de maneira como eles estão sentindo, ou seja, como eles estão vivenciando ali naquele lugar. E não é muito difícil de imaginar as pessoas doentes, as crianças doentes, as pessoas sendo atacadas à noite por seres que já se foram, porque é espiritual, aparições na casa das pessoas, então eles denominam isso como vampirismo. Sim, se ficar ativamente é um espírito que está ali praticando alguma ordem de colocar as pessoas naquele lugar. E nós temos também a igreja de São Bartolomeu, que é uma igreja significativa na Inglaterra, onde São Bartolomeu foi esfolado vivo na Armênia, e o monge colocou, curioso naquele tempo, que é a igreja do século XVI, o monge construiu aquela igreja para ofertar a São Bartolomeu. E dizem até hoje que esse monge assombra aquele lugar ali. O lugar já foi palco do Shakespeare, Apaixonado, com Winnie Baltrum, e foram diversas filmagens. A igreja é espetacular, fantástica, mas ela tem um guardião. E ele se esconde ali com o capuz para sempre naquela igreja ali, que é o monge da igreja de São Bartolomeu. Um lugar espetacular, mas com insígnias que as pessoas deixam na terra. Similar à Romênia, que eles mandam e cortam suas ligações com o morto na terra antes que venha acontecer. Então é mais fácil que o morto se desprenda, tá bom? Eu sou Márcia Médio, vidente sensitiva e clarividente contadora de histórias. Não deixa de deixar o seu like pra gente. Obrigado.